Olá, morecos! Eu sou a Deia Romano, terapeuta integrativa e oraculista. Como vocês estão? Bom, nós estamos no Fala Cigana. Eu gravei já alguns vídeos, algumas pessoas estão me acompanhando e eu dei uma parada aí de 2 semanas, eu não estava me sentindo muito bem, eu acabei ficando um pouquinho doente. E antes disso, eu já estava com uma certa dificuldade, porque todo mundo sabe, gente, que eu não trabalho só com isso, né? E realmente não é muito a minha praia ficar apresentando, fazendo tipo, inventando, esses negócios assim, não é muito comigo, né? E eu tava com uma super dificuldade, assim, de dar nome pros vídeos, de toda hora tá inventando uma pergunta nova. E, gente, essa não é a intenção. Eu não quero inventar, não quero fazer moda. Eu quero vir aqui e passar a mensagem, várias, né, mensagens que eu recebo diariamente para vocês e compartilhar conhecimentos, trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, trazer boas notícias, né? Enfim. E eu já tinha na minha mente de fazer esse Fala Cigana, mas eu imaginava assim, quando o canal crescesse, eu ia pedir para as pessoas me mandarem perguntas e eu ia fazer um vídeo só de Fala Cigana respondendo a pergunta das pessoas. Mas, como todo mundo sabe, é muito difícil fazer isso aqui acontecer, mesmo. No começo eu até fiquei empolgada, porque cresceu rápido e tudo mais, mas de repente, do nada, e antes mesmo de eu não ter postado os 2 vídeos das últimas 2 semanas, simplesmente cortou. É como se esse negócio aqui, né, que eu não quero falar o nome, cortasse, não envia para mais ninguém. E aí eu tenho vídeos com 5.000 pessoas assistindo e eu tenho vídeos com 12 pessoas assistindo. Por quê? Porque no começo teve um crescimento muito grande e aí o que eles fazem? Eles cortam, né? Então eu falei, bom, não vou ficar gastando energia onde não tô vendo que não dá certo. Então, a partir de hoje, os vídeos todos terão esse nome. Fala Cigana. Ou seja, vamos ouvir o que a cigana Rosa Vermelha tem a dizer pra gente, né, de uma maneira bem despretensiosa, sem querer, como eu falei, sem querer ficar inventando moda e tudo mais, tá? Pra mim faz mais sentido. Eu vou conseguir me entregar melhor, entende? Porque aí eu não vou ter que ficar pensando nas outras coisas que são coisas que realmente não me interessam, tá bom? Então, nesse vídeo de hoje, é o vídeo número 1, Fala Cigana número 1. Sorte, prosperidade pra gente. Olha só, eu vou trazer aqui 2 leituras. Leitura número 1 com a pedrinha verde e a leitura número 2 com a pedrinha azul. Faz uma breve meditação, se concentra, escolhe pela pedra ou pelo baralho. E aí eu já vou começar a leitura número 1. Fala Cigana, que nós temos para a pessoa que escolheu a leitura número 1. Desculpa o silêncio, que realmente estou concentrada. Deixa eu ver aqui se dá para ver as cartas. É esse tipo de coisa que tira
que me tira da concentração, sabe, gente? E como eu falei, eu não quero, é uma coisa que eu não gosto. Eu não quero ficar preocupada com nome de vídeo, ficar preocupada, sabe? Eu não sou artista. Eu não sou apresentadora de televisão. E isso me incomoda. Então, ai, dá pra ver as cartas, não dá pra ver as cartas. Eu tenho que ficar olhando o vídeo, o ângulo. Isso me incomoda. Eu quero só mensagem mesmo, sabe, gente? Só mensagem mesmo. Eu quero me preocupar. Quero estar concentrada, eu quero estar entregue pra mensagem, sabe? Então, quando isso tudo começou a me incomodar, eu acho que foi o que cortou aí a energia. Mas vamos lá. Essa pessoa aqui que escolheu esse jogo aqui, ela tá querendo cortar coisas da vida dela já há bastante tempo, tá? É uma pessoa que vem querendo cortar coisas da vida dela, coisas que não deixa claro que ela é merecedora. Coisas que a desmerecem, achei a palavra. Coisas e pessoas que a desmerecem. É uma pessoa que ela tá cansada de fazer tudo sozinha, ela tá cansada de trazer solução sozinha, ela tá cansada de fazer o dela, fazer o do outro, e ainda assim não receber um muito obrigada, não receber uma ajuda nenhuma. Essa pessoa aqui, em alguns casos, ouviu de algumas pessoas dizendo assim, não tá fazendo mais do que obrigação, né? E por que essa pessoa continuou durante muito tempo numa relação como essa? Porque tinha coisas mais importantes nesse jogo, né? Ou tinha crianças envolvidas, filhos, ou tinha pais que eram dependentes dela. Esse jogo aqui, gente, ele pode estar falando de uma relação de amor, mas ele pode estar falando de uma relação de trabalho, ele pode estar falando de uma relação familiar. É uma pessoa que viveu durante muito tempo engolindo sapo, aceitando salário pequeno, sabendo que merece mais, mas tendo que aceitar aquela migalha, aquele pouco, porque tinha outras coisas em jogo, porque tinha, como eu falei, filhos ou algumas outras pessoas que eram dependentes dessa pessoa aqui. E chegou um momento, chegou a hora, porque deixa eu te contar uma coisa para essa pessoa aqui, deixa eu te contar uma coisa. Você já sabia que você não precisava ter ficado até hoje nessa história. Você podia ter saído dessa história, para algumas pessoas, você podia ter saído dessa história 10 anos atrás. E por que você não saiu? E aí deixa eu te explicar uma coisa. O ser humano é o único animal adaptável, sabe? O ser humano, ele tem um nível de adaptabilidade muito grande, de meio ambiente, de frio, de calor, de diversos tipos de alimentação e de ambiente emocional e físico também, sabe? E aí o que acontece é que o seu cérebro, eu já expliquei isso em outros vídeos, o seu cérebro, quando ele aprende aquilo e ele assimila, ele cai numa zona de conforto, ele tem aquilo como seguro. Por quê? Porque é um cenário conhecido, é um cenário que ele já consegue prever as diferentes situações, ele já consegue prever diferentes soluções, então é seguro. E aí a sua mente acaba te enganando, olha, é seguro, é melhor ficar aqui que tá ruim do que se aventurar num lugar que você não conhece. É melhor ficar aqui que tá ruim do que você, de repente, arriscar e perder o pouco que você tem.
Esse pensamento é um pensamento completamente escasso, gente. Completamente escasso. E o universo é um ambiente completamente próspero, né? O universo tem para todo mundo e tem cada vez mais. Por quê? Porque o universo só expande, o universo só cresce, né? Então, chega uma hora que é aquilo que a gente fala, quem não escolhe, sai escolhido. Chegou um momento, para algumas pessoas, essa pessoa ela veio planejando, pode estar planejando já há uns 3 anos e finalmente conseguiu, por conta própria, sair dessa situação. Através de estudos ou através de alguma outra solução, até de parceria com amigos ou com familiares, conseguiu sair dessa situação. Mas para outras pessoas, a pessoa foi enrolando, o universo veio e vrap. O universo veio e tirou essa pessoa dessa situação. Se você está se familiarizando com essa história que eu estou contando e você não saiu dessa situação ainda, até o final do ano você não está mais. Pode ter certeza, porque o universo já está com tudo pronto para vir e cortar e tirar você disso, tá? E aí, como que vai ser daqui para frente? E aí, cigana, como que vai ser daqui para frente? No começo você vai estar bastante... Tem pessoas que estão nessa fase. Eu tô contando essa história e tem pessoas aqui que estão cada uma numa fase dessa mesma história. Você vai estar bastante vulnerável, você vai estar bastante medroso, medrosa. Aquilo que eu sempre falo, pessoas feridas ferem, então vai ter gente que vai estar arisca, nervoso, nervosa, porque afinal de contas está preocupado, está com medo, e aí ao invés de amuar, você está com muito medo, ao invés de você ficar amuado, tem pessoas que respondem de maneira explosiva, que é para não mostrar para o mundo, não mostrar para o outro a vulnerabilidade, porque na cabeça dessa pessoa, vulnerabilidade é sentimento de fraqueza, é sentido de fraqueza. E aí, para não mostrar essa vulnerabilidade, ela responde de forma explosiva, impulsiva, agressiva. Então, tem pessoas que estão nesse momento, né? Bom dia só se for para você, né? A pessoa tá aí, né? Tá complicado, tá passando por essa fase complicada, tá achando que não vai conseguir resolver, tá achando que não sabe como que faz as coisas sozinho. Tem pessoas que estão recebendo conselho de amigos e não tá gostando do conselho, não. Não tá gostando do conselho, mas, gente, é isso que eu tô falando. Você está num momento onde você está conhecendo um ambiente novo, conhecendo uma situação nova e o seu cérebro está todo o tempo falando para você, cuidado, isso não é seguro. Cuidado, isso não está certo. Mas é porque você estava acostumada com aquela situação ruinzona lá. Então muda essa cabeça, aceita a ajuda dos amigos, aceita o que essas pessoas estão falando. Vai ler, vai buscar, a gente tem internet aí hoje, a gente tem muita coisa para trazer informação, para você entender o que está acontecendo com você. Porque aí, sabendo o que está acontecendo com você, você vai conseguir se adaptar melhor à sua nova vida. E mais, e mais, você vai começar a dar valor para a sua nova vida, porque tem gente que saiu de uma situação muito, muito, muito ruim, ou tá para sair, é resposta às orações. Orou, pediu, tá saindo dessa situação agora e tá reclamando. E tá reclamando, sabe por quê? Por causa do pensamento de escassez. Ai, eu perdi o marido. Ai, eu perdi o emprego. Ai, eu perdi não sei o quê. Peraí que eu vou beber água. Amor, não perdeu nada. A gente nunca perde. A gente nunca perde. Você tá deixando algo para trás. Imagina uma estrada, você tá andando para frente. E aquilo tá ficando para trás. Não tem como levar aquele pedaço de chão, as pedras tudo junto.
Não tem como levar toda a vegetação que você tá vendo. Vai ficando para trás. Imagina você sentado aí num carro, olhando pela janela. Vai ficando para trás, não tem como você levar tudo aquilo junto. Você não tá perdendo. Você tá deixando para trás. Simples assim. Tá bom? Essas crianças ou essas pessoas que fazem parte dessa história estão, 1000 vezes melhor. Estão 1000 vezes melhor. E aí, assim que você parar de reclamar e você parar de achar que você perdeu e tudo mais, você vai enxergar diferente. Assim que você entender isso que eu acabei de falar, você vai enxergar diferente. Enxergou diferente, o mundo se abre para você. O mundo se abre para você. Você consegue discernir o que é bom do que é ruim. O que te fazia bem e o que não te fazia. Porque lembra que eu falei que você estava tão acostumada que você achava que parte daquilo ali era bom? Você achava que aquilo ali era seguro? Então você vai ter uma abertura de consciência, uma abertura de visão, para que você consiga distinguir essas coisas. E a partir do momento que você faz essa distinção, gente, desculpa, minha dicção tá horrível, porque eu fiz manutenção no meu aparelho ortodôntico essa semana e eu não tô conseguindo mexer direito a boca, articular, eu mordo a língua. Tá uma belezinha, viu? E eu sou professora, os alunos riem muito da minha cara. E é o que tá acontecendo aqui. Eu já mordi a língua 2 vezes conversando com vocês, gente. E aí o som, de repente, sai meio cortado, né? Enfim. E aí, gente, finalmente você vai conseguir traçar um novo plano. Finalmente você vai conseguir traçar uma nova vida, porque aí sim você tá com visão clara das coisas. E aí você vai determinar, isso aqui eu quero manter, mas isso aqui eu não quero nunca mais. Eu não passo mais por isso. Nunca mais eu passo por isso. Não é maravilhoso? Daí, há quanto tempo isso vai acontecer? Fala aí, cigana. Para algumas pessoas, 1 ano e meio. Para algumas pessoas, esse ano ainda, quando chegar em novembro, dezembro, você não vai nem lembrar mais. E para algumas pessoas, daqui 1 ano e meio, essa história vai ter virado passado. Lembra que eu falei que cada um tá numa fase? Tá? Só vem coisa boa por aí. Só vem coisa boa. Eu vou tirar aqui agora o cenário pra gente ver futuro, pra gente ver conselho. Deixa eu ver aqui na câmera como é que tá ficando. Oba! Futuro, conselho. Deixa eu ver como ficou na câmera. Aí, gente, tô pegando jeito. Tô não? Bora, ó. Falei que eu não ia me preocupar com isso. Você vê, gente, ser humano é um bicho difícil de lidar. A gente se preocupa sim com o que as pessoas falam da gente, né? A minha intenção é uma, mas aí a pessoa que assiste o canal tem outra expectativa, né? Enfim. Futuro. Futuro próximo. Muita, muita, muita alegria, muitos sentimentos de bem-estar. Gente se sentindo bonita, valorizada, elogiada, amada, apaixonada, tudo, gente. Por quê? Porque quando você sai daquele ambiente tóxico, daquele ambiente... Quando eu falo ambiente também pode ser uma situação. Eu não tô falando que todo mundo aqui... Porque a impressão que dá é que, nossa, vai haver uma separação, tá falando de um casamento. Não, gente.
Pode ser um emprego, pode ser uma situação. Pode ser uma situação. Às vezes é um amigo, às vezes é alguém que convivia com você, que estava ali próximo, e aquela pessoa só suga a sua energia, suga, e até que você chegou, sabe, não dá mais para essa pessoa conviver comigo. E às vezes é uma situação complicada. Lembra que eu falei? Às vezes tem outras pessoas envolvidas, dependentes. Então, assim, às vezes é madrinha, padrinho do seu filho, tem alguma ligação. Às vezes é alguém que te ajudou há 30 anos atrás, ajudou a comprar a sua casa, e aí você tá ali até agora, porque, olha, eu tenho que ser grata por essa pessoa, e essa pessoa pisando em você, e essa pessoa te massacrando, e essa pessoa toda vez que te vê, zoa com a sua cara na frente de todo mundo, é uma pessoa invejosa, sei lá. Tá entendendo? Então, assim, é uma situação. Quando você se afasta dessa pessoa, quando você se afasta dessa situação, o seu brilho volta. O seu brilho volta, ressurge, você se sente bem, bonito, sabe? Agradável, alegre, você ri. Você ri, você fala o que você quer, o que você tem vontade, porque você não tá mais preocupado. Porque antes, quando você estava do lado dessa pessoa, você vivia pisando em ovos. Você não podia falar o que vinha na sua cabeça, porque essa pessoa ia te recriminar, essa pessoa ia criar treta em cima disso, essa pessoa ia sair falando para as outras pessoas, enfim. E agora você tá livre. Então isso é no futuro, gente, muito próximo, sabe? Cortou essa pessoa da sua vida hoje, amanhã você tá se sentindo assim, livre, liberto. Num futuro aí a médio e longo prazo, eu vejo você fazendo, porque aí, como eu falei, a princípio você pensa, eu perdi. Você não perdeu, eu vejo você fazendo novo contato. Eu vejo você fazendo uma nova parceria. Se for um casamento, se for um namoro, eu vejo você realmente encontrando alguém que te ame de verdade, que te aceite de verdade, que aceite como você é, que te valoriza, que não te põe para baixo. Uma pessoa bonita, inteligente. Se for um amigo, um emprego, um sócio, como eu tô te falando, eu vejo, só que aí é de médio ou longo prazo. A princípio você se sente bem com você mesmo, e esse bem-estar com você mesmo, esse brilho que retorna, atrai pessoas novas para sua vida. E aí sim, como eu disse, você não aceita menos, você não aceita migalhas. Então, você vai conseguir fazer esse discernimento, você vai conseguir separar as coisas. E aí, quando você estiver começando a conviver com essa pessoa, ou nesse ambiente, vamos supor que seja um novo trabalho, né, um novo emprego, você, com aquele autoconhecimento que você adquiriu, você já vai conseguir discernir se o lugar é bom para você, se o lugar não é bom, se aquilo tá te fazendo bem, se não tá, se aquilo tá te fazendo sofrer, se não tá, se aquilo ali é sacrifício demais pro tanto que você tá recebendo, e aí você fala, não, assim não quero. Não é maravilhoso? Você passou uma fase aí da vida, né? E isso tudo tá te trazendo uma maturidade incrível, incrível. Conselhos para qualquer momento que você tiver dessa história que eu acabei de te contar. Conte só com você, tá? Se você não aprendeu isso ainda ao longo da trajetória dessa história, você vai aprender agora. Conte só com você. Quando você recebe a ajuda de alguém, gratidão, maravilhoso. Mas conte apenas com você. Tá? Para de criar expectativa e para de contar com a garantia de que sempre vai ter alguém do seu lado para fazer alguma coisa. Não, nem sempre vai ser assim. E eu não tô falando do lado amargo da história. Não é isso. Eu tô falando de uma maturidade que traz paz, sabe? Então, assim, eu quero comprar um carro. É um projeto meu. É um projeto meu. Eu tenho que contar com quem? Comigo mesmo.
Simples assim. Se eu receber ajuda de alguém, se eu receber ajuda financeira, se eu receber ajuda para ir lá comigo escolher, se eu receber ajuda de alguém para fazer uma avaliação mecânica, pô, beleza. Plus. Mas se eu não receber, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou juntar o dinheiro, eu vou comprar o carro que eu posso, eu vou contratar alguém, pagar para alguém ir lá comigo escolher o carro, eu vou pagar para alguém fazer uma avaliação mecânica, tá tudo bem. Tá tudo bem, não é obrigatório que eu tenha alguém para fazer isso para mim, né? Segundo conselho, é para você enxergar o copo mais cheio, é para você enxergar sempre o lado bom das coisas. Lembra que você vem de uma fase onde você estava reclamando? Saiu de uma situação ruim, mas mesmo assim estava reclamando, porque seu cérebro estava ali tentando te enganar que o passado que era seguro. Então, de uma vez por todas, quebra essa crença limitante, para de reclamar e agradece mais. Agradece. Olha para dentro. Tenha em você algumas certezas. Eu não estou falando para você se tornar uma pessoa egocêntrica, mas existem algumas certezas dentro de cada um de nós. E boa parte dos desafios que a gente tem na vivência terrena é justamente a gente duvidar de quem a gente é, duvidar daquilo que a gente sabe, duvidar das nossas certezas. Tem sempre ali um espírito de porco para duvidar, para te colocar em dúvida, para te criticar da maneira como você fala, da maneira como você expõe aquilo que você sabe. Todo mundo tem sabedoria, gente. Ninguém é um vaso vazio. Todo mundo tem sabedoria, não importa a idade, não importa a vivência, não importa, todo mundo tem sabedoria, todo mundo traz alguma coisa de contribuição para o mundo. Só que nos diferentes ambientes, nas diferentes situações, como eu falei, sempre tem um espírito de porco para tentar te calar, para falar que você está expondo sua opinião porque você quer se exibir, ou porque você tem um jeito arrogante que você é dono da razão, né? Então aqui tá falando para você olhar para dentro e entender humildemente, tá, gente? Humildemente, eu não tô falando de maneira grosseira, não, humildemente. Não deixe com que as pessoas calem aquilo que é a sua verdade, que é a sua essência. Quantas pessoas aqui passam por isso? Como eu falei, lembra que você tinha que ficar pisando em ovos, que você não podia falar o que você queria? Porque tinha alguém para te criticar? Tinha alguém para tentar te calar? Tinha alguém para zoar com a sua cara, fazer você passar um ridículo num ambiente coletivo? Se você tiver certeza disso, o que vai acontecer? Lembra que eu falei das escolhas, do discernimento? A próxima pessoa que chegar para você e tentar te calar numa das suas certezas, da sua essência, de quem você é, você vai se afastar daquela pessoa, você vai saber, essa pessoa aqui não é para mim, né? Outro conselho é para você buscar equilíbrio energético e espiritual, tá? Obviamente, nessa história aqui, enfim, no nosso dia a dia, a gente tem os altos e baixos, né, energéticos, espirituais e tudo mais. Então é legal sempre fazer uma limpeza. Nesse caso aqui específico, se você se enxergou nessa história toda que eu contei, aqui tá falando para você fazer um banho de ervas. E aí, nem digo um banho de ervas, aqui tá falando um tratamento, assim, provavelmente numa sequência de 5 banhos, e aí eu não sei se 1 por semana, enfim. Como que você vai descobrir isso? Você vai ou procurar alguém que possa te orientar, ou você já tem esse conhecimento, ou você vai buscar alguém que você confia nesse conhecimento, né?
para te falar quais são as ervas, para te falar qual que é a sequência e tudo mais. Alguém que você já costuma ser orientado, orientada, ou você pode me mandar uma mensagem. Pega meu telefone aí, tá aí na descrição do vídeo, me manda uma mensagem e fala, olha, daí eu assisti o seu vídeo e eu me identifiquei com aquela história e eu queria saber aí o que eu posso fazer para estar fazendo essa limpeza energética através desses banhos. Tá bom? E aí, por último, o conselho que vem para você é sobre pensamento próspero, né? Então, assim, dentro dessa história toda que eu contei, você também foi muito podado, muito podada em adquirir as coisas para você, né? Então, talvez seja uma pessoa que te podava mesmo, não, você não pode comprar isso é muito caro, você não precisa disso. Ou, como eu falei, você estava numa empresa que o salário era tão pouco e ao invés de comprar alguma coisa para você, você comprava para aquelas pessoas que apareceram aqui como dependentes suas, né? Ou seja, o tempo todo você não comprava as coisas para você sempre comprou as coisas para os outros. Aqui tá falando para você comprar alguma coisa para você que você sempre quis, alguma coisa que vai te fazer bem, alguma coisa que vai contribuir para esse crescimento pessoal, emocional e espiritual. Por quê? Porque prosperidade, gente, é movimento, tá? Aquela pessoa que tem 10 guardado e aí tem vontade de comprar uma coisa de 2 e fica, eu não vou gastar. Eu não vou gastar porque eu não posso gastar, porque aí se eu gastar eu só vou ter 8, e aí isso e aquilo. Sabe aquele medo? Isso é um pensamento de escassez, né? E a prosperidade, ela é um movimento, ela é dinâmica, ela é sempre numa velocidade mais rapidinha, né? Então, assim, compra com a certeza de que vai retornar o triplo para você, tá? Compra com essa certeza de que você é merecedor. Lembra que a gente começou o jogo falando sobre isso? Você é merecedor, você trabalhou uma vida inteira, você trabalha, você sai de casa cedo, estuda, trabalha, cuida da casa, enfim, cada um aí dentro da sua, né? Faz hora extra, trabalha em 2, 3 empregos, compre aquilo que você tem vontade, né? Eu nem vou conseguir aqui descrever a importância de você fazer isso agora, porque é uma lista tão grande, ela vai desde o fato de você ficar tão feliz com aquilo que aquilo eleva a sua vibração, né? Aí passa pelo fato de você afirmar para o universo que você é merecedor, que você é merecedora. Aí passa pelo fato de que, lembra, eu só vou contar comigo mesmo, então eu vou me agradar, eu vou me amar, eu em primeiro lugar. Passa pelo fato também de que você movimenta as coisas, então dinheiro parado é perda, né, de dinheiro. Então, assim, gente, são muitas coisas que envolvem o simples ato de você ir até lá e comprar uma coisa que você sempre quis para você. Você não tem noção do tamanho da magia que é essa atitude que tá falando aqui para você fazer, tá bom? E feliz vida nova. Feliz vida nova, porque o que tá para acontecer já, né, já tá no processo aí. Tem algumas pessoas que estão no iniciozinho do processo, mas tem outras que vai ver isso daqui já pelos próximos aí 5 dias, 3 meses no máximo, tá bom? Feliz vida nova, parabéns, parabéns pela coragem, parabéns por estar vivendo isso tudo, né? Com certeza você é merecedor, merecedora, tá bom? Vamos lá, então, agora para o jogo número 2, pedrinha azul. Jogo número 2, fala cigana. O que a gente tem aqui para quem escolheu o jogo número 2? Jogo número 2, pedra azul. Concentrando, concentrando.
Começou com a mesma carta, gente, do jogo número 1. Impressionante. Tô lendo aqui, tá, gente? Tô lendo, peraí. Tô lendo, tô ouvindo. Tô entendendo. Devagarinho, de mansinho. Falo isso para minhas crianças, devagarinho, de mansinho. Calma aí. Bom, a pessoa que escolheu essa mensagem aqui é uma pessoa que no momento ela tá sofrendo um pouco. Não é na área, não é na vida toda. Não é uma pessoa que está sofrendo, tá, gente? Não é isso. Mas assim, existe uma área da vida. Existe uma área da vida dessa pessoa em que ela está num momento de desafio, onde traz sim uma tristeza, algumas pessoas sofrendo literalmente, e outras tristes, né? Ó, que situação chata, triste, pela finalização de uma situação. Pode ser alguém, inclusive, que está vivendo um luto real, um luto de uma pessoa que desencarnou, mas acontece que essa pessoa desencarnou ou numa situação completamente natural devido à idade, o que, como eu falei, traz um sofrimento, traz uma tristeza, mas que é completamente compreensível, porque aquela pessoa cumpriu, né, com a sua passagem aqui na Terra. Então a gente fica triste, mas a gente não fica, né, gente, devastado. É a ordem natural da vida. Ou era uma pessoa que estava sofrendo muito por causa de uma doença. Então também é uma finalização que a gente lamenta, a gente fica triste, mas não é um sofrimento, né, exacerbado, porque existe uma compreensão em cima dessa situação, né? Então, assim, essa pessoa parou de sofrer finalmente, né? E para outras pessoas, aí sim pode ser uma finalização de qualquer outra coisa, tá? Pode ser uma finalização de um trabalho ou pode ser uma finalização de uma relação, tá? O que acontece? Essa pessoa, como eu falei, gente, eu tô vendo pouquíssimas pessoas aqui sofrendo de chorar, desesperada. Em geral, eu tô vendo pessoas, como eu tô falando, que lamentam o que tá acontecendo, mas que tem uma maturidade, uma sabedoria muito grande de entender que aquilo era necessário e que, afinal de contas, é melhor. Sabe? Foi melhor assim? Foi melhor assim? Só que o que acontece é essa finalização. Então, assim, para algumas pessoas que perderam aqui, que estão num luto real, essas pessoas entram agora num processo de partilha de bens. E aí, no caso dos falecidos, ou é um testamento, se já tá tudo ok, ou é a entrada num... Qual é o nome daquilo, gente? Peraí que vai vir na minha cabeça, peraí. Beber água aqui pra oxigenar a cabeça. Gente, tá na ponta da minha língua e eu esqueci aquele processo que entra quando as pessoas falecem. E aí a família tem que fazer ali aquele processo para conseguir partilhar os bens.
Em algum momento essa palavra vai vir na minha cabeça, se ela não vier até o final do jogo. Bom, talvez isso filtre para quem é essa mensagem, porque para quem é essa mensagem, a pessoa sabe do que eu tô falando. E engraçado que é uma palavra para mim extremamente comum e ela fugiu da minha mente. Talvez seja para isso, para filtrar aí. Então, se você tá passando por essa situação, você vai saber exatamente do que eu tô falando. É um processo judicial, de cartório e tudo mais. O que acontece, gente? Nesse processo, talvez a sua expectativa seria de que você ganhasse mais, tanto pelo testamento como pelo outro processo. A sua expectativa é que talvez você ganhasse mais. Porém, mais uma vez você vai entender que isso era melhor. Ou porque é um dinheiro ou um bem que ele foi adquirido, ele traz uma energia, ou ele foi adquirido de uma maneira complicada, ou até mesmo essa briga, nessa partilha, ela coloca nesse bem, nesse dinheiro, uma energia que no fim das contas você fala assim, ai que bom, nem queria mesmo. Nem queria. Por um lado, seria uma mão na roda, né? Quem nunca, né, gente? Se você recebe agora um dinheiro de herança, um dinheiro qualquer, beleza, seria maravilhoso. Ou uma indenização, porque, né, aqui também pode ser a finalização de um emprego, né? De repente você saiu do emprego, você foi mandado embora, mas de alguma forma não te pagaram o correto. Uma briga judicial ia te trazer tão mais prejuízo, ia te trazer tantos transtornos a mais, financeiros e não financeiros, que, como eu tô falando, você pega e fala, meu, deixa pra lá, eu nem vou entrar na justiça pra ter esse dinheiro, não, porque esse dinheiro, ele, como eu tô falando, ele vem com uma energia complicada, que você acaba deixando pra lá. Isso te traz paz, isso te traz tranquilidade, isso faz de verdade você fechar o caixão dessa situação. Porque enquanto você mantém essa conversa, né, essa energia e tá dentro do processo, e advogado, e faz reunião, e as partes ali tem que concordar, não tem que concordar e tudo mais, enquanto você tá nessa situação, essa energia ela fica te atrapalhando, essa é a verdade. Ela fica te atrapalhando. Uma mensagem bem rápida, assim, se você saiu do emprego e você tá com dúvida de, põe a empresa no pau ou não, conforme fala-se, né, de maneira corriqueira, processo essa empresa ou não? Não. A resposta é não. Não vai valer a pena o desgaste, não vai valer a pena o estresse. Essa situação, gente, ela tinha dia e hora para acabar. Ela estava marcado para acabar. Entende? Então, a melhor coisa neste momento é você entender que era uma finalização necessária e olha que engraçado, uma finalização necessária para que haja vida. Uma morte necessária para que haja vida. Como eu tô falando, se era uma pessoa que estava ali muito tempo doente, tudo mais, não tinha todo um entorno dela que vivia aquela situação também? Quando finalmente essa situação finaliza, não só essa pessoa é libertada desse corpo físico, desse sofrimento físico, como o restante daquelas pessoas em volta são libertadas também e como eu falei, com uma finalização maravilhosa, com dever cumprido, todos eles com dever cumprido. Todos, a pessoa que estava ali e os outros em volta, todos com dever cumprido. Olha, gente, carta do sol. E se foi uma coisa, como eu falei, de repente você foi mandado embora, você morava numa casa que te pediram a casa, sei lá, qualquer finalização, a melhor coisa a se fazer é entender que era uma finalização necessária para que
a vida seja renovada, para que você encontre vida, para que você encontre novas coisas. Então, o que acontece? Você vai precisar, a partir de agora, fazer um replanejamento. Existem pessoas aqui que sim, vão ter um salário menor, vão ter um ganho menor. E aí você vai ter que readequar a sua vida, você vai ter que fazer uma redistribuição aí de gastos, enfim. Você vai ter que reorganizar tudo, tá? Por causa dessa situação aqui. Mas não tenha medo. Não tenha medo. Eu vou tirar mais cartas aqui nesse jogo, tá, gente? É essa liberdade que eu quero aqui, que eu falei lá no comecinho do vídeo. Quando eu começo a ficar muito preocupada com essa parte marqueteira aqui, de ficar brincando de programinha, é que me estressa, tá? Então, assim, vou colocar assim uma carta em cima da outra, não sei se vai dar pra ver as cartas, não interessa, eu preciso passar essa mensagem, tá? Então, eu sei que você tá com medo, olha aqui, eu sei que você tá com medo. Olha aqui o que aconteceu. Veio alguma coisa para destruir. Gente, olha esse jogo. Veio alguma coisa para destruir tudo. Olha aqui a carta do relâmpago. Veio alguma coisa para destruir tudo. Realmente, como eu tô falando, realmente pode ter havido aí perdas. Agora você tem um salário menor, agora você teve que mudar para um lugar menor. Agora, de repente, você não tem mais as parcerias que você tinha e tudo mais. Você vai sentir que alguma coisa tá fazendo falta. Mas, gente, olha essa liberdade aqui. Lembra que eu falei que era para libertar? Tá vendo a gaiola aberta e os pássaros saindo? E olha a palavra, compreensão. Né? Então, assim, eu sei que no momento você tá com medo. Eu sei que no momento você tá com medo, mas acontece que aconteceu o melhor que deveria acontecer. Lembra que eu falei de vida nova? Olha aqui a carta do tarô que saiu. O louco, que aqui na carta do tarô de Osho é o bobo. É a primeira carta do tarô. É ele saindo livre, leve, solto. Livre, leve, solto para uma nova vida. É o princípio de tudo, é o começo de tudo, a carta 0. Gente, vida nova total. Sai dessa energia de medo. Sai dessa energia de medo, porque o que eu vejo aqui pra você é uma vida nova, tá? É uma vida nova. Então vamos ver o que vem aí pra essa vida nova, pra essa pessoa que tava aqui, que está nessa situação. Tô com o mesmo baralho, continuando as cartas, tá? Se foi emprego, se foi casa, escola, qualquer coisa do tipo. Tem gente aí, inclusive, que era isso, tipo, eu perdi o meu pai, perdi quem pagava a minha escola, né? Tal pessoa que era o provedor por causa, né, dessa mudança aí dessa pessoa, não deu mais para pagar, então não dá mais para pagar a escola, não dá mais para morar no mesmo lugar, sabe? É isso, tá, gente? Então, assim, não tenha medo, você vai mudar, sim, de escola, você vai mudar de casa, você vai mudar aí de cenário, mas acontece que rapidamente você já vai fazer novos amigos, rapidamente você vai encontrar pessoas dispostas a te ajudar a recomeçar do zero, do jeito que a gente viu, tá? Muita gente vai se aproximar e assim, gente, são pessoas passageiras. Sabe aquelas pessoas que a gente lembra? Eu lembro disso quando eu mudei aqui para casa onde eu moro. Eu lembro de pessoas que me ajudaram muito naquele início, que depois a vida andou para frente e são pessoas que eu não se tornaram grandes amigos e fizeram parte de tudo. Não, eles fizeram parte daquele momento, sabe? Então pode ficar tranquila que isso vai acontecer. Se é um novo emprego,
você vai para um novo emprego. Se você está à procura desse novo emprego, pode falar, mandar currículo, que logo, de 3 a 4 meses no máximo, você já consegue uma colocação, né? Tem pessoas que é 4 dias, mas 3, 4 semanas, no máximo, gente, no máximo de 3 a 4 meses. Por que eu tenho que dar todas essas opções? Se eu estivesse fazendo uma consulta particular com você, eu te falaria uma opção só. Eu te falaria, olha, daqui 4 semanas você está empregado. Porque aí eu teria certeza, porque é só para você. Aqui, gente, como eu tô falando com muita gente, né? Então eu tenho que colocar todas essas opções, tá? De verdade, 4 dias é para pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, talvez uma pessoa só, talvez uma pessoa só. Para a maioria das pessoas, a gente está falando ou de 4 semanas ou de 4 meses, tá? No máximo. E aí, quais são os conselhos, então, para viver aí essa nova vida, que é tudo ao mesmo tempo, né, gente? Você está vivendo um luto, né? Você está vivendo uma finalização e ao mesmo tempo está vivendo o início de uma nova vida, né? Então, aqui está falando para você definitivamente deixar esse passado para trás. Lembra da carta da compreensão? Aqui tá pedindo muita compreensão. Gente, eu tô vendo algumas pessoas, apesar de ter aparecido no primeiro do jogo, na primeira parte do jogo, que essas pessoas aqui têm uma compreensão de que era uma finalização e tudo mais. Quando eu tirei aqui as cartas para o futuro, eu tô vendo que de repente no futuro, conforme as coisas práticas da vida começar a acontecer, então assim, uma coisa é a compreensão daquela morte, tá? Uma coisa é a compreensão daquela finalização. Depois, na hora que a vida começa a andar e as coisas práticas da vida vêm, eu tô vendo revolta. Né? Por quê? Porque lembra que eu falei que vai ter que haver uma readequação? Então começa a acontecer uns perrengues. Eu não posso mentir para você, eu tô falando a real, vai acontecer uns perrengues. Mas aí que tá, você não ganha nada indo pro lado da revolta, você não ganha nada xingando, batendo, brigando. Você não ganha nada com isso. Entende? Então assim, o jogo tá pedindo para você compreensão, serenidade, maturidade, paciência, calma, leveza. É isso que o jogo tá pedindo para você, né? Olha aqui, o trâmite, para quem aí tá no trâmite judicial ou vai entrar no trâmite judicial, como eu o mais legal é que eu não lembrei da palavra até agora. E tudo bem. O trâmite judicial, ele vai se resolver. Bastante tempo, ele pode levar aí até 2 anos, tá? Ele vai levar bastante tempo, ele vai resolver, e aí você vai ter a sua parcela. Talvez não fosse a parcela que você gostaria que fosse, mas você vai ter a sua parcela. Então, assim, por que você tá reclamando? Por que você tá esbravejando? Por que você tá se revoltando? Se não tem outro caminho, não tem outro finalização. Você já sabe, mesmo que leve 2 anos para se resolver, você já sabe que é certo, porque é seu por direito, não tem como não acontecer. Então, relaxa. É esse o conselho que aqui está pedindo, gente. Aqui tá pedindo para você se desligar energeticamente dessa situação, para você não se deixar abalar. Olha aqui, tá pedindo para você trazer leveza. Tá pedindo para você olhar para dentro, para ir atrás da sua fé. Tem gente aqui que em algum momento acabou deixando a fé de lado, né? Como eu falei, porque acompanhou ali, de repente, aquela pessoa doente e tudo mais, acabou deixando a fé de lado. Então aqui tá pedindo para que você... Desculpa. Aqui tá pedindo para que você retome as suas práticas espirituais, seja elas quais forem. Aqui tá pedindo para você acreditar no poder
do universo, nas coisas que o universo traz, aqui tá falando para você compreender que não existe acaso. O acaso não existe. Tudo fazia parte de um plano maior. Tudo tem um plano maior. E quando você finalmente entender isso, lembra que você vai começar do zero? Você vai viver coisas incríveis. Eu vejo você sorrindo como se fosse uma criança. Gente, sabe o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo você realmente renascer. E aí você aprende tudo de novo. Você aprende e aí você sorri, se encanta como uma criança pelas coisas. Não é assim, gente, na nossa vida? Quando a gente é criança, a gente é inocente, a gente se encanta por tudo, né? A criança, ela ganha um presente, ao invés de brincar com o brinquedo, ela brinca com a caixa. É isso que eu tô vendo você encantado, você encantada com essas novas coisas que surgem na sua vida, com o seu novo aprendizado e tudo mais, até você crescer e ficar grande, ó que lindo, né? Até você crescer, ficar grande e concretizar tudo aquilo que você tem de desejo, né? A maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo agora são pessoas que ainda estão lá na carta zero, mas quando eu pedi para o jogo me mostrar o futuro, o jogo está mostrando que você vai ser quem você deseja. Sabe aquilo que a gente fala? Ai, meu sonho sempre foi, né? Ter uma profissão, ter tal carro, ter uma casa na praia, uma chácara, viajar todo final do ano, não sei para onde. Tudo isso que tem na sua mente vai acontecer. Tudo isso tem na sua mente e vai acontecer. Só que acontece, gente. Olha a importância. Lembra que eu falei que era um plano maior? Você só vai alcançar tudo aquilo que você sonhou, tudo isso que eu tô te falando agora, você só alcança porque tudo aquilo aconteceu. Porque tudo aquilo aconteceu. Se aquilo tudo não acontecesse, você não chegaria aqui. Anos lá na frente. Anos, anos e anos. Tem pessoas, gente, que eu tô falando aqui, que essa concretização aqui, ela vai acontecer quando você tiver lá mais de 30 anos, 40 anos. Ah, daí eu tenho 40 agora, então quando você tiver 50. Eu tô falando de coisas que vão se terminar essa concretização daqui a 10, 15, 20 anos. Pessoas que pegaram o pouco de indenização que receberam, seja lá o motivo que for, do que apareceu aqui para mim no jogo, que vai dar entrada numa casa agora financiada em 25 anos. E você tem que ser grato por isso. A sua expectativa era conseguir um dinheiro que você comprasse essa casa à vista. Não deu, tudo bem. Dá entrada. Dá entrada, financia. 20 anos passa rapidinho. Daqui 20 anos você vai estar lembrando disso aqui, ó. Daqui 20 anos você vai estar lembrando de tudo que você conquistou, da pessoa, da maturidade, de quem você vai ser. E de tudo o que você planejou, sonhou para sua vida, aconteceu. E aí é que você vai ter a real dimensão. Puxa, realmente precisava ter acontecido tudo aquilo na minha vida para eu chegar aqui. Lindo, né? Muito lindo. Amei as mensagens desse vídeo. Quero agradecer mais uma vez. Gratidão pela sua presença aqui. Não se esquece, por gentileza, de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com a galera e voltar aqui sempre para assistir um vídeo novo, tá bom? Beijocas da Deia Romano e até a próxima!